Give Jesus a big, big, big hand of praise. Dá louvor bem, 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 bem alto a Jesus. You may take your seat. Vocês podem se assentar. What an honor and privilege for me to be here with you tonight Que honra e privilégio para mim estar aqui com vocês nessa noite and to be a part of this great conference. e ser parte dessa grande conferência. I come into agreement with Daniel Eu estou em concordância com Daniel in declaring that Brazil shall be saved. ao declarar que o Brasil será salvo. I want you to say after me, Eu gostaria que você falasse após mim. Brazil O Brasil shall be saved. será salvo. Give Jesus a big hand of praise. Jesus, dá um aplauso de louvor. It's an honor for me to be a part of this conference also because I loved evangelist Reinhard Bonnke deeply. Para mim também é uma grande honra, um privilégio fazer parte dessa conferência, porque eu amava o evangelista Reinhard Bonnke profundamente. He was an example to our generation Ele foi um exemplo para a nossa geração. of what God can do with a man who's fully surrendered to Jesus. Como um exemplo do que Deus pode fazer com um homem que está completamente, plenamente rendido a Jesus. And if you haven't read his autobiography, I recommend you read A Life of Fire. E se você ainda não leu a autobiografia dele, eu recomendo que você leia Vivendo uma Vida de Fogo. And you're going to be amazed by what God did through his life. E você ficará maravilhado ao ver o que Deus fez através da vida dele. But what impacted me the most, Mas o que me impactou mais that he was a man led by the Holy Spirit. era que ele era um homem conduzido pelo Espírito Santo. He heard the voice of God Ele ouvia a voz de Deus and he obeyed the voice of God. e ele obedecia à voz de Deus. That's the secret to success in the ministry. Esse é o sucesso no ministério. O Doesn't matter- segredo do sucesso no ministério. Hear his voice Não importa ouvir a voz dele, and obey his voice. sem obedecer à voz dele. And it's amazing to me how God continues to fulfill his dream through the life of Daniel. E é maravilhoso para mim perceber como Deus continua cumprindo o sonho dele através da vida do Daniel. And how the Lord is using him to raise hundreds of evangelists E como Deus está usando para levantar centenas de evangelistas, and to exponentially expand the ministry para expandir exponencialmente o ministério, so that we will truly see Africa saved and we will see Latin America saved. então nós verdadeiramente veremos a África salva e a América Latina salva. And Europe saved and Asia saved E a Europa salva e a Ásia salva. until the whole earth is covered by the knowledge of the glory of God. Até que toda a terra seja coberta com o conhecimento da glória de Deus. So it's an honor for me to be a part of this conference. Então, para mim é uma honra ser parte dessa conferência. And I wanted to honor evangelist Reinhard Bonnke and also Daniel Kolenda. E eu gostaria de honrar o evangelista Reinhard Bonnke e também o evangelista Daniel Kolenda. Let's give the Lord a hand of praise for their lives. Vamos aplaudir And em their louvor ao sacrifice. Senhor pela vida e o sacrifício deles. I'm originally from Argentina, Eu originalmente venho da Argentina. so in soccer we're rivals. Então lá no futebol nós somos rivais. But in the kingdom of God we play for the same team. Mas no reino de Deus nós jogamos no mesmo time. Amen. Amém? I have the Lord transformed my life through an encounter with the Holy Spirit. O Senhor transformou a minha vida através de um encontro com o Espírito I was Santo. accepted to be a medical doctor in the United States. Eu fui aceito para ser um médico lá nos Estados Unidos. And I was following my father's footsteps to become a medical doctor. E eu estava seguindo os passos do meu pai para me tornar um médico. But I had a supernatural encounter with the Holy Spirit Mas eu tive um encontro sobrenatural com o Espírito Santo, in which He changed my life no qual ele mudou a minha vida. and changed the course of my E life. ele mudou o curso da minha vida.
And we've been going around the world sharing the good news of Jesus. E temos viajado por todo o mundo compartilhando as boas novas de Jesus. And I wanted to share a short video of one of the countries we visited. E eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo curto de um dos países que nós visitamos. Every country we go, we make a short video clip and we put it on YouTube. Todos os países que nós visitamos, nós fazemos um vídeo curtinho e nós colocamos lá no YouTube. So I want to show you what the Lord did in Asia, in the Philippines. Então eu gostaria de mostrar para vocês o que Deus fez na Ásia, lá nas Filipinas. If we could show the video from Philippines. Se nós pudéssemos mostrar o vídeo das Filipinas. The kingdom of heaven, the manifest presence of the Holy Spirit has come near to you. Only in His kingdom you will find righteousness. Outside of His kingdom, outside of His presence, you will not find joy for your life. People pursue happiness in all types of different things, and they can never find happiness. Only in His presence, the Bible says, there is peace, there is joy, there is righteousness. In His kingdom, there is eternal life. Jesus says to you, I have good news. The kingdom of heaven has come near to you. And the kingdom of heaven is only found in the... Go ahead, you can play it. Vocês podem tocar, por favor. Kingdom of heaven, the manifest presence of the Holy Spirit has come near to you. Only in His kingdom you will find righteousness. Outside of His kingdom, outside of His presence, you will not find joy for your life. People pursue happiness in all types of different things, and they can never find happiness. Only in His presence, the Bible says, there is peace, there is joy, there is righteousness. In His kingdom, there is eternal life. Jesus says to you, I have good news. The kingdom of heaven has come near to you. And the kingdom of heaven is only found in the Holy Spirit. There's two conditions for you to enter and for you to see it. He will say, repent and believe in the gospel. He said, if you want to enter, if you want to see the kingdom of heaven, you must be born of water and the Spirit. So great was His love for you that He was willing to pay the ultimate price on the cross, that He shed His blood, that He was crucified, that He was nailed to the cross, so that you may freely receive forgiveness, so that you may freely receive the gift of the Holy Spirit, so that you may freely receive the gift of righteousness. It's a gift paid in full by Jesus Christ. I was only seeing with my left eye, and He healed my right, and I can see now. 4, 2, 1. I feel the fire and the electricity on my kidney. God removing the pain, and I feel free. She could not stand, she could not walk. There's extreme pain in his knee. But after the prayer, she was totally healed. She could not see. Her both eyes has a problem. And after the prayer, she can see very clearly right now. So she felt something on the eye. Something is moving. Something is moving in her eye. 1, 4. Let's give Jesus a big hand of praise. A million things. They are saying that no one can change you. I thought I'm gonna die as an LGBTQ member, but I feel the fire inside me. After this, I will never be the same again. The Lord set me free. Fire.
In Jesus' name. Loosing and let him go. Whom the Son sets free is free indeed. And tonight you make a decision to repent and you believe this good news. What happens is that the Holy Spirit comes to dwell inside of you. His kingdom comes inside of you and you become the temple of the Holy Spirit. Spirit seals your spirit. His peace saturates your soul. His joy fills your heart. And His righteousness transforms your mind. In Manila, Philippines, Jesus Christ is Lord. That in the last days, people, Ele prometeu que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre and todas as we're seeing pessoas. that outpouring of the Holy Spirit upon all flesh in these last E days. nós nos últimos dias temos visto um derramamento do One Espírito thing that sobre we toda do a carne. everywhere we go Uma das coisas que nós fazemos em todos os lugares que vamos is we make a declaration that Jesus Christ is Lord over that city. é que nós fazemos uma declaração pública de que Jesus Cristo é Senhor sobre aquela cidade. And I want to do the same thing here in Curitiba, Brazil. E eu quero fazer a mesma coisa aqui em Curitiba, no Brasil. So I want to encourage all of you to stand to your feet for a moment. Então eu gostaria de encorajar que todos vocês se colocassem de pé por um momento. And my son is here with a camera. E o meu filho está aqui com a câmera. And if we could turn a little bit of the lights on, E se nós pudéssemos acender um pouco das luzes, I'm going to look at the camera eu vou olhar para a câmera and I'm going to say, e eu direi, in Curitiba, Brazil, em Curitiba, no Brasil, Jesus Christ is Lord. Jesus Cristo é Senhor. And I'm going to lift up my hand. E eu vou erguer a minha mão. When I do, Quando eu fizer, I want you to lift up both hands, eu gostaria que vocês erguessem ambas as suas mãos begin to jump up and down, e começassem a pular para cima e para and baixo. give the biggest shout of praise you've ever given in all of your life. E dê o maior grito de louvor que você jamais deu em toda a sua vida. So that powers, principalities, and demons will flee this city. Para que os poderes, os principados, os demônios saiam, fujam dessa And so that the cidade. glory of God will flood this whole city of Curitiba. E para que a glória de Deus possa invadir, encharcar toda essa cidade de Curitiba. How many believe God can do that? Quantos de vocês creem que Deus pode fazer isso? Amen, amen. Amém, amém. Okay, you guys ready? Vocês estão prontos? In Curitiba, Brazil, Em Curi- Jesus Christ is Lord. Em Curi- Bien fuerte ese grito de júbilo. Jesus! Jesus! Give the Lord a big hand of praise. Deus Jesus, um grande aplauso de louvor. Amen. Amém. Amen. Amém. Hallelujah. You may take your seat. Aleluia. Vocês podem se assentar. Wow, there's revival in Brazil. Uau, há avivamento aqui no Brasil. I don't know about you, Eu não sei você, but I can sense mas eu posso sentir the Holy Spirit in this place. o Espírito Santo nesse lugar. And as the service continues, Enquanto esse culto continua, His glory is going to come down in this room. a glória dele descerá nesse lugar. Miracles will take place. Milagres acontecerão. People will be healed. Pessoas serão curadas.
But most importantly, Mas mais importante que tudo isso, you're going to have an encounter vocês terão um encontro with the Holy Spirit. com o Espírito Santo. And He will reveal to your heart E Ele revelará ao seu coração the beauty of Jesus. a beleza de Jesus. He's going to captivate your soul Ele vai cativar a sua alma with His love. com o seu amor. And it is that love E é esse amor, what's going to motivate you esse amor motivará você to give your life for His glory. a entregar a sua vida para a sua glória. No one loves you the way He does. Ninguém te ama como Ele o You faz. can go around the world and you will not find someone who loves you more deeply than the Holy Spirit. Você pode ir por todo mundo e você não vai encontrar alguém que te ame mais profundamente que o Espírito Santo. And it is my prayer that tonight E a minha oração nessa noite you would experience é que você the experimente love of God being poured upon your heart o amor de Jesus sendo derramado sobre o seu by the coração Holy Spirit. pelo Espírito Santo. I wrote a book Eu escrevi um livro, called My Beloved Holy Spirit, O Meu Amado Espírito Santo, in which I share how you can have an intimate fellowship with the Holy Spirit no qual eu compartilho como você pode ter um relacionamento íntimo com o Espírito and how Santo you can be used by His power. e como você pode ser usado pelo seu poder. During the pandemic, Durante a pandemia, the Holy Spirit told me to translate it to Hebrew o Senhor me falou para eu traduzir para o hebraico, because the gospel is first for the Jews, porque o evangelho é primeiro aos judeus. and to give it away as a free gift to all the Jewish people. Ele deveria ser dado livremente ao povo judeu. Then He told me to translate it to Italian E aí ele me pediu que eu traduzisse para o italiano, because the gospel went from the Jews to the Italians. porque o evangelho foi dos judeus aos And italianos. then He instructed me to translate it in different language, Arabic, French. E aí ele me instruiu para que eu traduzisse em outras línguas, o árabe, o francês. And I also translated it to Portuguese. E eu também o traduzi para o português. And we're giving it away as a free gift. It's free. E é de graça, nós estamos dando ele de graça. All you have to do is go to the website holyspirit.tv A única coisa que você precisa é ir até ao site holyspirit.tv. and go to the language Portuguese. E aí vai lá e clica no idioma português. And there you can get the book free. E lá você pode receber esse livro And gratuitamente. I encourage you, freely you receive, freely give it away too. E eu encorajo também a você, que você o recebeu de graça, que você também dê de graça. It is our desire to see an outpouring of the Holy Spirit in our generation. É o nosso desejo ver um derramamento do Espírito Santo na nossa geração. And God can use a conference. E Deus pode usar uma conferência. God can use a song. Deus pode usar uma God can use a canção. video. Deus pode usar And um God can vídeo. even use books to pour out His Spirit. E Deus pode até mesmo usar livros para derramar o seu Espírito. So I believe we're going to see the greatest outpouring we've ever seen. Então eu creio que nós veremos o maior derramamento que jamais vimos. I want to speak to you tonight Eu gostaria de falar com você nessa noite about the fire. sobre o fogo. Fogo de Deus. I want to speak to you about the baptism of the Holy Spirit Eu gostaria de and falar fire. com você sobre o batismo no Espírito Santo e no fogo. If you have your Bible, we're going to go to Matthew chapter 3, verse 10. Se vocês estão com as suas Bíblias, nós leremos Mateus 3, do versículo 10, a partir do versículo 10. And even now the axe is laid to the root of the trees. O machado já está posto à raiz das árvores. Therefore, every tree which does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. I indeed baptize you with water unto repentance. Eu os batizo com água para o arrependimento. But he who's coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. Mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de levar as sandálias. He will baptize you Ele te batizará with the Holy Spirit
and fire. com o Espírito Santo e com o fogo. Before the first coming of Jesus, Antes da primeira vinda de Jesus, God sent a man, his name was John the Baptist, Deus enviou um homem e o nome dele era João Batista, to prepare the way of his coming. para que ele preparasse o caminho para a sua vinda. He came in the spirit and power of Elijah. Ele veio no espírito e no poder de Elias. Before the second coming of Jesus, Antes da segunda vinda de Jesus, Jesus is coming soon. Jesus está voltando em breve. And he is preparing the way for his coming E ele está preparando o caminho para a sua volta. by the spirit and power of Elijah. Pelo espírito e pelo poder de Elias. The spirit and power of Elijah is the Holy Spirit. O espírito e o poder de Elias é o Espírito Santo. He is preparing a bride for Jesus. Ele está preparando uma noiva para Jesus. This evening when I came down the elevator in the hotel, Essa noite, enquanto eu descia pelo elevador no hotel, I went all the way to the lobby. eu fui até o hall do And hotel. this is crazy. The doors opened E isso é louco, maluco. As portas se abriram and there was a bride e havia uma noiva, standing in front of the door, assim, em pé, na frente da porta, dressed in white. vestida de She was branco. dressed, ready to be married. Ela estava vestida, pronta para se And it casar. was like a vision, but it was real. Foi como uma visão, mas era real. The door opened and there was the beautiful bride dressed in white. A porta se abriu e ali estava aquela linda noiva vestida de branco. And the Holy Spirit spoke to me. E o Espírito Santo falou I comigo: am preparing a bride eu estou preparando uma without noiva spot, without wrinkle, sem mancha e sem mácula, purified purificada with fire, no fogo, sanctified santificada by my spirit, pelo meu Espírito, passionately in love with Jesus, apaixonadamente em amor com expectant Jesus, for his coming. com expectativa pela sua volta. John the Baptist João Batista, would baptize in water ele batizava em água for repentance. para o arrependimento. He spoke about the baptism of water and the baptism of the Holy Spirit and fire. Ele falou sobre o arrependimento na água e o arrependimento com o Espírito Santo e com fogo. The baptism in water is an experience that you have. O batismo nas águas é uma experiência que você It's tem. not just a teaching or a message that you receive and you believe. Não é apenas um ensino, uma mensagem que você acredita, que você recebe. If you've been baptized in water, you will never forget that experience. Se você for batizado nas águas, você jamais esquecerá essa experiência. Especially if the water was cold. Especialmente se a água estava gelada. You will never forget it. Você nunca se esquecerá. You may forget the sermon that was preached that day, Talvez você se esqueça da pregação que foi feita but naquele you will dia. never forget that you were dry and you came out wet. Você nunca se esquecerá de que você entrou seco e você saiu molhado. It's an experience É uma experiência that reveals that you desire to repent of your sins and you place your faith in the sacrifice of Jesus alone for the forgiveness of your sins. It represents representa repentance o arrependimento and that you place your faith in e que Jesus você colocou a sua fé em and His Jesus e sacrifice no seu sacrifício for your forgiveness. para o seu perdão. The one who baptizes you is a pastor or a leader. Aquele que batiza, ele usa um pastor ou um líder, aquele que é batizado. But John the Baptist said there was someone coming. Mas João Batista diz que havia um que viria. His name is Jesus. O nome dele é Jesus. He will not baptize you and me in water. Ele não batizará você e eu em água. He's gonna submerge you, baptize you in the Holy Spirit and
fire. Ele batizará você com o Espírito Santo e com fogo. It's an experience that you have É uma experiência que você tem with the presence and person of the Holy Spirit. com a presença e a pessoa do Espírito Santo. It is this baptism. É esse batismo. This is being submerged É esse ser mergulhado that will transform your life. que vai transformar a sua vida. He will transform you forever. Ele transformará você para sempre. Before I came to this conference, Antes de eu vir até essa the Lord gave me a conferência, vision. o Senhor me deu uma visão. And I saw Jesus on the platform. E eu via Jesus na plataforma. And he was baptizing people. E ele estava batizando as And he will pessoas. walk and he will baptize E another ele person. andava e ele And batizava he would outra walk and he will pessoa. baptize another E ele person. andava e batizava And he outra would walk and he will pessoa. baptize E ele another andava e person. batizava outra pessoa. Jesus said, I came to bring fire on the earth. Jesus disse: eu vim para trazer o fogo à terra. He said when he was on earth, how I wish, how I desire that it was already kindled. Ele disse: quando eu vier à terra, como eu desejo, como eu queria que já estivesse aceso. It is the fire Mas é o fogo that illuminates. que ilumina. If there's complete darkness Se houver completa trevas and you light up a fire, e você fizer um fogo, that fire will give light. esse fogo trará luz. 2 Corinthians 4:6 says, for it is God who commanded light to shine out of darkness. Porque foi em 2 Coríntios 4:6 diz que foi Deus que ordenou que a luz brilhasse nas trevas Who has shone in our hearts e que brilhou em nossos to corações give the light of the knowledge of the glory of God para a iluminação do conhecimento da glória de Deus in the face of Jesus Christ. na face de Jesus Cristo. This is the most important mission of the Holy Spirit, Essa é a missão mais importante do Espírito Santo: to illuminate your heart. iluminar o teu coração. For that fire to illuminate your heart, Para que esse fogo ilumine o seu so coração, that you may be able to behold para que você possa contemplar the glory of God a glória de Deus in the face of Jesus Christ. na face de Jesus Cristo. So that you may see Jesus for who he truly is. Para que você possa ver Jesus por quem Ele realmente é. Not a statue, Não uma estátua, not a painting. não um Oh, there's quadro. there's no painter in this world, no matter how good he is, who can paint the beauty of Jesus. Não há pintor nesse mundo, não importa quão bom ele é, que possa pintar a face de Jesus There's Cristo. no sculptor who can make an image that represents the glory and the beauty of Jesus. Não há nenhuma escultura que possa representar a glória e a beleza de Jesus Cristo. But when the Holy Spirit illuminates your heart, Mas quando o Espírito Santo ilumina o seu coração, oh, he shows you the beauty of his face. Ele te mostra a beleza da sua face. And as you behold the beauty of the Lamb of God, E ao contemplar a beleza do Cordeiro de Deus, the Holy Spirit transforms you o Espírito Santo transforma from você glory to glory into his image. de glória em glória à sua imagem. You're transformed by beholding the face of Jesus. Você é transformado ao contemplar a face de Jesus. But only the Holy Spirit can glorify and testify of Jesus to your heart. Mas apenas o Espírito Santo pode glorificar e testificar de Jesus em seu coração. It is the fire É o fogo, that where there was darkness before para que onde havia trevas antes, brings light agora haja luz and reveals the beauty of e Jesus. revele a beleza de Jesus And he captivates you e te cativa with his beauty. com a sua beleza. King David said one thing, O rei Davi, ele disse uma coisa, one thing só uma coisa: I have desired of the Lord. eu peço ao Senhor, And this is what I seek, e é isso que buscarei, that I may go into his presence every day of my life que eu possa habitar na sua presença
todos os dias da minha vida. to behold the beauty of the Lord, Para contemplar a beleza do Senhor. to behold His beauty, Para contemplar a sua and to beleza. inquire in His temple. E inquirir e perguntar no seu templo. See, the Holy Spirit had Indagar no seu illuminated tempo. the heart of David, Então, sabe, o Espírito Santo, ele iluminou o coração de Davi. and he was captivated by the beauty of the Lord. E ele foi cativado pela beleza do Senhor. That's the work of the Holy Spirit. E essa obra é a obra do Espírito The Santo. fire. O fogo Purifies purifica the impurities out of your soul. Purifica as impurezas que há na sua alma. Malachi 3, verse 2 and 3 says, Malaquias 3, versículos 2 e 3 diz: but who can endure the day of His coming? Mas quem pode suportar o dia da sua Who vinda? can stand when He appears? Mas quem ficará em pé quando ele aparecer? For He will be like a refiner's fire, Porque ele será como fogo do or ourives launderer's soap. e como sabão da lavandeiro. He will sit as a refiner and purifier of silver. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. He will purify the Levites Ele purificará os levitas and refine them like gold and silver. e os refinará como ouro e prata. That's the quality of fire. Essa é a qualidade do fogo Is that able to purify metals? que pode purificar metais. And only the Holy Spirit E apenas o Espírito can Santo purify human soul. pode purificar a alma humana. There's no religion that can purify human soul. Não há religião alguma que possa purificar a alma humana. Only the fire of the Holy Spirit can remove the impurities from your soul. Apenas o fogo do Espírito Santo pode remover as impurezas da sua alma. The Bible says that we should be sanctified, A Bíblia diz que nós deveríamos that ser we may be made santificados acceptable para que fôssemos by aceitáveis the Holy Spirit. pelo Espírito Romans Santo. 15:16. Romanos 15:16. It is the work of the Holy Spirit É a obra do Espírito Santo. to write God's laws upon your heart. Escrever as leis de Deus sobre o seu He coração. changes even the desires of your heart. Ele pode mudar até mesmo os desejos do seu It coração. is the Holy Spirit that transforms a human soul. É o Espírito Santo que transforma a alma humana. There's a difference between a physical change and a chemical change. Há uma diferença entre uma mudança física e If I química. got a piece of paper and I cut it with scissors, Se eu pegasse um pedaço de papel e o cortasse com tesouras, it's going to change its shape, vai mudar o formato, but it will continue to be paper. mas continuará sendo papel. But if I grab a piece of paper and I burn it with mas se eu fire, pegar um pedaço de papel e queimá-lo no fogo, it's not paper anymore. não há papel mais. There's a transformation in the very essence and chemical makeup of that paper. Acontece uma transformação na essência e na química daquele papel. Religion may change the way you act, A religião, ela talvez possa mudar a maneira que você se but it comporta, cannot change your heart. mas não pode mudar o seu But coração. when God sends His fire, Mas quando Deus envia o seu He fogo, transforms your Ele soul. transforma a sua alma. It is the fire that burns. É o fogo que queima. Burns, fire burns. Fogo queima. It burns with love. Queima com amor. God pours His love, His fiery love upon your heart through the fire of the Holy E Spirit. Deus derrama o seu amor que queima no seu coração pelo fogo do Espírito The Bible says Santo. we love Him A Bíblia diz que nós o amamos because He first loved us. porque primeiro Ele nos amou. When you experience Quando você experimenta the love of God which surpasses understanding, o amor de Deus que excede o entendimento, you will burn você irá queimar with love em amor for Jesus. por Jesus. And it is that love alone Queimar de amor por Jesus, e é apenas esse amor was going to motivate you que te motivará to be faithful to the Lord till the end. a ser fiel ao Senhor até o fim. If you love Him enough. Se você o amar o suficiente. That's what makes a difference. É isso que faz a diferença. Are you in love? Você está apaixonado?
Are you in love with Jesus? Você está apaixonado por Jesus? Because when you are truly in love with a person, Porque quando você realmente está apaixonado por uma you're pessoa, willing to even give your life for that person. você está até mesmo disposto a entregar sua vida That's por what aquela Jesus did pessoa. for you. Foi isso que Jesus fez por você. And when you experience that love, E quando você experimenta esse amor, you're willing to say, here am I, Lord. você está disposto a dizer: eis-me aqui, Send me. Senhor, envia-me a mim. Speak to me. Fale comigo. Whatever you say, Tudo que o Senhor disser, I will obey. eu obedecerei. And I will do it E eu farei because I love you. porque eu te amo. No other motivation. I do it. Nenhuma outra motivação. Eu And I faço. do it, Lord, because I love you. E eu faço, Senhor, porque eu te amo. The fire empowers you. O fogo te empodera. Jesus said you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Jesus disse: mas recebereis poder quando o Espírito He Santo told his vier sobre disciples, vocês. behold, I send the promise of my Father upon you. Ele disse: eis que eu envio a promessa do meu Pai sobre vocês. But wait in the city of Jerusalem Mas espere na cidade de Jerusalém, until you're endued with power from on high. até que sejas revestido do poder You receive do alto. power to be a witness. Você recebe poder para ser You receive testemunha. power to heal the sick. Você recebe His name. poder para curar o You enfermo em receive nome power dele. to cast out demons. Você recebe poder para expulsar You receive demônios. power to proclaim Você the recebe gospel. poder para proclamar o He evangelho. told his disciples, wait for the fire. Ele disse aos seus discípulos: espere pelo Don't fogo. go without the anointing. Não vá sem a unção. Do not leave without the power. Não saia sem o poder. Because you and I cannot convict anyone of sin. Porque você e eu não podemos convencer ninguém Only do the seu Holy pecado. Spirit can convict of sin. Apenas o Espírito Santo pode Because convencer you and alguém do I, we pecado. cannot reveal Jesus to nobody's heart. Porque você e eu não podemos revelar Jesus ao Only coração the de Holy ninguém. Spirit can reveal Jesus. Apenas o Espírito Santo pode revelar We Jesus. need the Holy Spirit Nós precisamos do Espírito Santo. if we want to see the lost saved. Se você deseja ver o perdido salvo, It's the work of the Holy Spirit essa obra do Espírito Santo. to reveal, É Ele To que convict, revelar, to transform, convencer, to sanctify, transformar e to santificar, guide into the truth, conduzir à verdade and to empower. e empoderar. If you only knew Ah, se você apenas soubesse how beautiful He is. quão lindo Ele é. If you only knew Ah, se apenas você soubesse His personality, a personalidade dele, conhecesse a personalidade dele, the way He talks, a maneira que ele fala, the way He moves, a maneira que ele se move, the way He loves, a maneira que ele ama, the way He deals, a maneira com que ele lida. you would fall in love Você se apaixonaria with the Holy Spirit. com o Espírito Santo. He's gentle. Ele é gentil. He speaks in a still small voice. Ele fala numa voz suave. He's not forceful. Ele não força as coisas. He's tender. Ele é tenro. He's like a dove, Ele é como uma pomba and he's like a lion. e ele é como um leão. He's got power Ele tem poder to raise people from the dead, para levantar to os make the blind os see and the mortos, deaf hear. ver os olhos abrirem e os surdos He ouvirem. has power to destroy every work of Satan. Ele tem poder para destruir And there's cada no poder, demon obra in do hell diabo. E não há um demônio no inferno more powerful than him. mais poderoso do que ele. Yet, Mas ainda assim, he deals with you with gentleness. no entanto, ele lida com você com amabilidade. Yet, he deals with us with unconditional love. No entanto, ele lida conosco com amor incondicional. And he whispers to you. E ele sussurra His name is the a Holy você. Spirit. O nome dele é o Espírito Santo. John the Baptist said, João Batista disse: there's someone coming alguém que virá, who's going to baptize you in the Holy Spirit and fire. que batizará você com o Espírito Santo e com fogo.
But before saying that, Mas antes que ele dissesse isso, he said, ele disse: the axe o machado is laid to the root of the tree. está posto à raiz das árvores. And every tree E toda árvore that does not bear good fruit que não produz bom fruto is cut down será cortada and thrown into the fire. e lançada no fogo. The axe O machado, is laid to ele the é root posto of the tree. à raiz das árvores. When Jesus was going through Bethsaida, Quando Jesus estava passando por Betseba, they brought to him a blind man eles trouxeram a ele um homem cego for him to heal him. para que ele o curasse. Jesus took him by the hand Jesus o tomou pela mão and walked with this blind man e andou com esse homem cego and took him outside the city. e o levou para fora da cidade. When he was alone with him, E quando ele estava sozinho com ele, he spat on his eyes ele cuspiu nos seus olhos and laid hands on him. e impôs suas mãos sobre ele. And he said, "What do you see?" E ele disse: o que você vê? And he said, "I see men, but they look like trees." E ele disse: eu vejo homens que se parecem com árvores. Then he prayed again. E aí ele orou He novamente. said, "What do you see now?" O que você vê agora? He said, "I can see perfectly." Ele disse: eu posso ver perfeitamente. And people say, Jesus had to pray twice. E eles dizem: Jesus precisou orar 2 vezes. No. Não. First, Primeiro, he opened his spiritual eyes. ele abriu os seus olhos espirituais. And then he opened his physical E eyes. aí então ele abriu os seus olhos físicos. Jesus wants to take you by the hand. Jesus deseja tomar você pela mão. He wants to walk with you Ele deseja andar, caminhar com você. because you cannot see on your own. Porque você não pode ver sozinho. And he will take you to a place for you to be alone with him. E ele levará você a um lugar para estar sozinho com ele. And there, E ali, he will kiss your eyes. ele beijará os seus olhos. He will kiss your eyes. Ele beijará os seus olhos. And you're going to be able to see. E você será capaz de ver. And you'll see that people Vejam, as pessoas are like trees. são como árvores. You cannot see the root, Você não pode ver a raiz, but you can see their fruit. mas você pode ver o fruto. The Bible says that we would know them A Bíblia diz que nós os conheceríamos by their fruit. pelo fruto. You can see the fruit, but you will never see the roots. Você pode ver o fruto, mas você jamais verá as raízes. There's a good tree Há uma boa árvore that produces good fruit in people's lives. que produz um bom fruto na vida das pessoas. Jesus said, "Abide in me and I in you." Jesus diz: permaneça em mim e eu em vocês. As the branch cannot bear fruit of itself Assim como o galho não pode produzir fruto de unless si it mesmo, abides in the vine, a não ser que esteja na videira. neither can you unless you abide in me. Nem você pode se você não permanecer em mim. Os I am the ramos. vine, you are the branches. Eu sou a videira, vós os ramos. He who abides in me and I in him bears much fruit. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto. For without me you can do nothing. Porque sem mim nada podeis The fazer. fruit of the Spirit is love, O fruto do Espírito é amor, joy, alegria, peace, paz, patience, paciência, kindness, gentileza, goodness, bondade, faithfulness, fidelidade, gentleness, mansidão self-control. e domínio próprio. When you abide in Christ Quando você permanece em Cristo and you are connected to the e vine, você está conectado à videira, your life will begin to produce good fruit. a sua vida começará a produzir um bom fruto. You will begin to love the way Jesus loves. Você começará a amar como Jesus ama. You will have joy and you will have peace. Você terá alegria, você terá paz. And it won't be fake. E você não será It won't de be a mentira. fake love. Você não terá um It amor won't be a fingido. fake joy. Não haverá uma falsa alegria. You will be gentle, you will be Você kind. será amável,
amável, você será gentil. and it will be a fruit Isso será um fruto that the Holy Spirit produces in your life. que o Espírito Santo produzirá na sua vida. Your job is not to produce the fruit. A sua tarefa não é produzir o fruto. Your job is to abide in Him. Sua tarefa é permanecer nele. And as you abide in Him E ao permanecer and you nele behold e Him, você contemplar ele, your life will begin to bear much fruit. a sua vida começará a produzir muito fruto. But the Bible speaks about the bad tree Mas a Bíblia também fala sobre a árvore ruim, that bears bad fruit, que produz um fruto ruim. produces the fruit of lust, Produz o fruto da malícia, lujuria, a luxúria, depression, depressão, fear, medo, death, morte, pride, orgulho, jealousy, inveja, anger, raiva, hatred, ódio, uncleanness, impureza, rejection, rejeição, rebellion. rebelião. All these things that you see in people's lives Todas essas coisas que você vê na vida das pessoas are fruits são frutos of a bad tree. de uma árvore ruim. And people try to cut down those fruits. E as pessoas ficam tentando cortar And they esses say, I'm frutos. not going to get angry anymore. E eles dizem, eu não vou mais ficar com raiva. And they cut down the tree, the fruit. E aí eles vão lá e cortam aquele fruto. And the next thing they know, they're getting angry E again. quando eles mal percebem, lá eles Because the estão fruit continues to grow. fazendo a mesma coisa, porque aquele fruto continua crescendo. That's what he said. Isso é o que ele disse. The axe is not laid at the fruit. O machado não está posto no It's fruto. laid at the root. Ele é posto na raiz. And the root of the unclean tree of rejection, E a raiz da árvore impura da rejeição, first of all, acima de tudo, is called a root of bitterness. é chamada a raiz da amargura. There are two roots. Há duas raízes. And the thing that makes it hard to deal with these two roots E o que faz com que seja difícil lidar com essas duas raízes is that the fruit is your sin. é que o fruto, ele é o seu And you pecado. recognize that this is my sin and you need to repent of your E sins. você reconhece, esse é o meu pecado e você precisa se arrepender dele. But the roots is not your fault. Mas a raiz, ela não é sua culpa. Someone else abused you. Alguém abusou de você. Someone else rejected you. Alguém te rejeitou. Someone else abandoned you. Alguém te abandonou. Someone else performed an injustice to you. Alguém fez uma injustiça contra você. And especially those who are close to you. Especialmente aqueles que estão próximos a Your você. father, your mother, your husband, your wife, Seu pai, sua mãe, seu marido, sua your esposa. brother, your sister. Seu irmão, sua irmã. And there's a root of bitterness E há uma raiz de amargura that gives birth to a tree of que rejection. dá luz a uma árvore da rejeição. That's why Jesus said E é por isso que Jesus disse that we need to forgive others que nós precisamos perdoar os outros if we want to be forgiven. se nós queremos ser perdoados. So you take the axe of forgiveness Então você pega o machado do perdão and you say, e você diz: I forgive him. eu perdoo, I forgive her. eu a perdoo. I not only forgive her, E eu não apenas a perdoo, I love her. eu a amo, I bless her. eu a abençoo, I pray for her. eu oro por And I ela do good to her. e eu faço algo bom, bondade por ela. It's for your own soul. É pela sua própria alma. It's so that your soul may be free. É para que a sua alma seja You livre. plow the earth of your own soul. Você ara a terra da sua So that própria the alma. seed of the Holy Spirit may bear fruit in your life. Para que a semente do Espírito Santo possa produzir fruto na sua vida. You forgive. Você perdoa. You love. Você ama. You bless. Você abençoa. You do good to Você faz and you pray for bem a pessoa e você ora por ela. all those who've done evil to you. A todos aqueles que fizeram mal contra All those who você. betrayed you. A todos aqueles que te All those who traíram. abused you. A todos aqueles que te abusaram. And those roots will be cut off that E tree. aquelas raízes serão cortadas daquela árvore.
And there's the root of generational iniquities. E há a raiz das iniquidades geracionais. He visits the iniquities of the fathers over their children to the third and fourth generation. Sabe, essas são as iniquidades do pai sobre os filhos até a terceira e quarta geração. So the sins of your fathers and your grandfathers and great-grandparents Então- affect your life. Então os pecados dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, eles afetam a sua vida. He blesses 1,000 generations of those who love him and obey his commandments. Ele abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Because you're here choosing to love him and to obey him, he will not only bless you, he's going to bless your children, your grandchildren, up to 1,000 E generations. porque você está aqui, você decidiu amá-lo e obedecê-lo, ele abençoará não os seus filhos até 1000 gerações. But he visits the iniquity up to 4th generation. Mas ele visita a iniquidade até a quarta geração. So it's important for you to take the axe and cut down the generational iniquities from your life. Então é importante que você pegue o machado e corte as iniquidades geracionais da sua vida. On the cross, Jesus was wounded for your transgressions, Lá na cruz, Jesus foi ferido pelas suas and he was transgressões. bruised for your iniquities. E ele foi ferido pelas suas iniquidades. He bled outwardly for your sin, Ele sangrou para fora do seu corpo por causa do seu pecado. for the sins that you committed. Pelos pecados que você He cometeu. bled his holy blood for you to be cleansed and forgiven. Ele sangrou o seu sangue santo para que você pudesse ser abençoado e perdoado. And he also bled inwardly when he was bruised. E ele também, sangrou internamente quando ele foi machucado, ferido. For the sins of your parents and grandparents and great-grandparents to be broken off your life. Para que os pecados dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós pudessem ser cortados da sua vida. The axe is laid to the root of the tree. O machado é posto nas raízes das Every árvores. tree that does not produce good fruit must be cut down. Toda árvore que não produz bom fruto tem que ser cortada And casted out e lançada into the fire. ao fogo. You must cast it out into the fire. Você precisa lançá-la no fogo. You must cast out rebellion. Você precisa lançar fora a rebelião. You must cast out rejection. Você precisa lançar fora a rejeição. You must cast out lust, Você precisa lançar fora a luxúria, fear, depression, o medo e a depressão, suicide and death. o suicídio e a morte. You must cast out pride, Você- cast out jealousy. Você precisa lançar fora o orgulho e a inveja. You must cast out anger Você and precisa hatred. lançar fora o ódio e a Into the raiva fire. ao fogo. Jesus said, this sign will follow those who believe. Jesus disse, estes sinais acompanhariam os que creem. In my name, Em meu nome, they will cast out eles demons. expulsarão demônios. Jesus gave you that power te deu esse poder and gave you that e authority. te deu essa autoridade. You want the fire? Você deseja o fogo? Sanctify yourself. Se santifique. Sanctify yourself. Se santifique. I cannot sanctify you. Eu não posso te santificar. Pastor cannot sanctify O you. pastor não pode te Your mom and santificar. dad cannot sanctify A you. sua mamãe e o seu papai não podem te You santificar. must sanctify yourself. Você tem que santificar a si mesmo. You must cut those roots, cut that tree and Você cast it out. precisa cortar aquelas raízes, cortar aquela árvore e lançar fora. You must plow, Você precisa arar dig e cavar to get to the roots. para chegar até as raízes. You cannot just grab the axe and get the roots because there's dirt. Você não pode apenas pegar o seu machado e cortar a raiz You porque must tem dig. terra. Você precisa cavar.
and dig deep e cavar profundo and begin to cut all those roots. e começar a cortar todas aquelas raízes. And that tree of rejection, E aí aquela árvore da of rejeição, rebellion and uncleanness ou rebelião, ou impureza, will dry up ela vai secar and it will die. e vai morrer. And it will burn in the fire. E vai ser queimada no fogo. And your heart E o seu coração would become fertile ground se tornará um solo fértil for the tree of the Holy Spirit para a árvore do Espírito Santo. to produce good fruit Para que a árvore do Espírito Santo that produza bom will bring fruto. glory to Que Jesus. traga glória a Jesus. That will bring glory to Que Jesus. traga glória a Jesus. That tree is cut down, then he said, I baptize you in water for repentance. E aí aquela árvore é cortada e ele diz: eu te batizo em água para o arrependimento. Repentance is if your eye causes you to sin, you pluck it out. That's repentance. Arrependimento é tipo se o seu olho te faz pecar, arranque-o fora. Repentance is if your hand causes you to sin, you cut it off. Arrependimento é se a sua mão te faz pecar, corte-a fora. Repentance is making a true decision to change the way you live Arrependimento é tomar uma decisão de mudar a maneira and que not você to vive. persist in sin. E não persistir no pecado. And to take the measures necessary to eliminate what's causing you to sin. E tomar todas as medidas necessárias para eliminar aquilo que te faz pecar. Because your soul is worth more than anything this world can offer. Porque a sua alma vale mais do que qualquer outra coisa que esse mundo possa To have oferecer. peace in your soul is worth more than any pleasure this world can offer you. Ter paz na sua alma vale mais do que qualquer prazer que esse mundo possa te oferecer. What would it profit if you win the whole world Que valor, o que você ganhará se você ganhar o mundo inteiro? De and que you lose vale? your soul? E perder a sua There's alma. multi-billionaires that live in mansions and their soul is full of depression, anger, resentment. Tem muitos bilionários que têm o seu coração cheio de tristeza, ressentimento e What does it depressão. profit for you to be a multi-billionaire and go to sleep and not have peace De que in your soul? vale você ser um multibilionário e você for deitar na sua cama e não ter paz na sua alma? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. You know that verse? Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. I say that in Spanish Eu digo isso em espanhol, because I don't know it in English. porque eu não sei ele em inglês. Because my parents taught it to me when I was little, Porque os meus pais me ensinaram quando eu era and pequenininho. I only spoke Spanish. E eu apenas falava em espanhol. Guard your heart. Guarde o seu coração. Protect the walls around your heart. Proteja as paredes, os muros ao redor do seu Close any coração. doors that the enemy may have to infiltrate your soul. Feche todas as portas que o inimigo talvez tenha para infiltrar na sua alma. And cultivate the tree of the Holy E Spirit. cultive a árvore do Espírito Santo. Abide in His presence. Permaneça na sua presença. And your life will bear fruit. E a sua vida produzirá fruto. Much fruit. Muito fruto. That will bring much glory Que to trará Jesus. muita glória a Jesus. Jesus was baptized in water. Jesus foi batizado nas águas. Then He prayed. E então ele orou. The heavens were open. E os céus se abriram. It's an audible voice. E uma voz audível. This is my beloved Son, Esse é meu filho amado, in whom I am well pleased. em quem eu me comprazo. And the Holy Spirit descended like a dove E upon o Jesus. Espírito desceu como uma pomba sobre Jesus. And Jesus was filled with the Holy Spirit. E Jesus foi cheio do Espírito Santo. When you prepare your heart, Quando você prepara o seu when you coração, sanctify yourself, quando você se santifica and you ask, e você pede, you will receive. você receberá. When you seek, Quando você buscar, you will find. você encontrará. And when you knock, E quando você bater, heaven will be opened upon you. o céu se abrirá sobre você. And the same Holy Spirit that filled Jesus E o mesmo Espírito Santo que encheu Jesus will fill you. encherá você. And the same voice that spoke to Jesus E a mesma voz que falou com Jesus will speak to you. falará com você. You are my beloved Son. Você é meu filho You are my amado. beloved daughter. Você é minha filha The amada. Holy Spirit will reveal your identity
identity to you O Espírito Santo revelará a sua identidade a as a você. beloved son and as a beloved daughter of Como God. um filho amado e como uma filha amada de Deus. And He will lead you E Ele te conduzirá in the ways of righteousness. nos caminhos de justiça. I finish with this scripture. Eu termino com essa escritura. John chapter 1 verse 29. João capítulo 1, versículo 29. The next day John saw Jesus coming towards him No próximo dia, João viu Jesus aproximando-se and said, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. This is he whom I said, after me comes a man who is preferred before me, Ele é aquele do qual eu disse: Antes de mim virá um homem que é superior a mim, for he was before me. porque já existia antes de mim. I did not know him, but that he should be revealed to Israel. Therefore I came baptizing with water." Eu mesmo o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água para que ele viesse a ser revelado a Israel. And John bore witness, saying, E João, ele testemunhou, deu o seguinte "I testemunho: saw the Spirit descending from heaven like a dove and remaining upon him." Eu vi o Espírito descer dos céus como uma pomba e permanecer sobre ele. I did not know him, Eu não o conhecia, but he who sent me to baptize with water said to me, mas aquele que me enviou para batizar com água me disse: "Upon whom you see the Spirit descending Não me tivesse dito, aquele sobre quem você vir and remaining on o him, Espírito descer e permanecer, this is he esse é who baptizes with the Holy Spirit." o que batiza com o Espírito Santo. And I have seen E eu vi and testified e testifico that this is the Son of God. que este é o Filho de Deus. If you could hear the Holy Spirit tonight, Se você pudesse ouvir o Espírito Santo nessa noite, he would say to you, ele diria a você: "Behold the Lamb of God. Eis o Cordeiro de Deus. Behold the Son of God. Eis o Cordeiro de Deus. Behold the King of Kings. Contemple o Rei dos Reis. Behold Yeshua. Contemple Yeshua. Behold the Christ, Contemple o Cristo. the one who takes away the sins of the world." Aquele que tira o pecado do mundo. As you behold him, he will take away the sins of your life. À medida que você o contempla, ele levará He will o pecado, remove ele the tirará impurities o from your pecado da soul. sua vida, as impurezas da sua alma. Behold the Lamb of God. Contemple o Cordeiro de Behold the Deus. Son of God. Contemple o Filho de Deus. He is the one who baptizes with the Holy Spirit and fire. É Ele que batiza com o Espírito Santo e com Do not fogo. behold any preacher. Não contemple Do nenhum not behold pregador. any worship team. Não contemple nenhuma Do equipe not de behold adoração. any image. Não contemple nenhuma Do not behold imagem. any idol. Não contemple nenhum ídolo. Behold the Son of God. Contemple o Filho de Behold Deus. Jesus Christ. Contemple Jesus Cristo. And he will purify your soul. E Ele purificará a sua alma. And he will baptize you E Ele te batizará with the Holy Spirit. com o Espírito Santo fire. e com fogo. Stand to your feet tonight. Levante-se no seu lugar nessa noite. Yeshua. For a few moments, I want to invite you to close your eyes right there where you are. Por alguns minutos eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí mesmo onde você está. If tonight Se hoje à noite you want to say, "I want to
remove the bad tree from my soul. Se você está dizendo, eu gostaria de remover a árvore ruim da minha alma. I don't want anger, resentment in my life. Eu não quero raiva e ressentimento I na don't minha want vida. depression. I don't want rebellion. Eu não quero depressão, eu não quero rebelião. I don't want lust. Eu não quero luxúria. I don't want thoughts of suicide, Eu não quero pensamentos suicidas, Jealousy. inveja, anger or hatred or fear a raiva, o ódio, o medo, or depression. ou a depressão. I want to remove Eu quero remover the bad tree from my soul. a árvore ruim da minha alma. And I want Jesus E eu quero Jesus. to baptize me with His Holy Spirit and fire. Eu quero que Jesus me batize com o seu Espírito Santo e com fogo. Because I want Porque eu quero the fruit of the Holy Spirit in my o life. fruto do Espírito Santo na minha vida. I want to cultivate Eu quero cultivar my relationship with the Holy Spirit. o meu relacionamento com o Espírito Because I want my Santo. life to bear fruit. Porque eu quero que a minha vida produza fruto. Fruit that will bring glory to His name. Fruto que traga glória ao seu nome. If that is you, Se essa pessoa é você, I'm going to ask you right where you are eu gostaria de pedir que aí onde você está, to lift up your hands to Jesus. você erga as suas mãos a Jesus. And say, Jesus, E diga: Jesus, I believe eu creio you are the Son of God. que tu és o Filho de Deus. Say, Jesus, Diga: Jesus, I believe eu creio you are the Lamb of God que tu és o Cordeiro de Deus, who takes away the sin of the world. que tira o pecado do mundo. Say, Jesus, Diga: Jesus, I believe that you died on the cross for my sin. eu creio que o Senhor morreu na cruz pelo meu pecado. And I believe that you were raised from the E dead. eu creio que o Senhor ressuscitou dos mortos. I confess with my mouth Eu confesso com a minha boca that Jesus is my Lord. que Jesus é o meu Senhor. And I believe in my heart E eu creio com meu coração that God raised him from the dead. That God raised him from the que dead. Deus o ressuscitou dos mortos. I make a decision tonight Eu tomo uma decisão nessa noite to forgive, de perdoar, de perdoar all those who've sinned against me. todos aqueles que pecaram contra mim. And I ask you to forgive me E eu peço que o Senhor me for perdoe the sins that I've committed. pelos pecados que eu cometi. Cleanse my soul. Limpa a minha alma, Purify my soul. purifica a minha alma, Set me free. me liberta, Baptize me with the Holy Spirit and fire. me batiza com o Espírito Santo e com fogo. Jesus, Jesus, I offer you my body. I offer to you my body eu te ofereço meu corpo as a living sacrifice, como sacrifício vivo, holy and acceptable to you. santo e aceitável a ti. Send your fire Envia o teu fogo upon my soul, sobre a minha alma, upon my heart. sobre o meu coração. Pour your love Derrama o teu amor and remove fear. e remove o medo. Remove depression. Remova a depressão. Remove rebellion. Remova a rebelião. Remove lust. Remova a luxúria. Remove anger. Remova a raiva. Remove all jealousy. Remova toda a inveja. Remove every impurity. E remova toda a impureza. Jesus, Jesus, here's my life. aqui está a minha vida. I offer it to you. Eu a ofereço a ti. Submerge me Me limpa in the river of your spirit. pelo teu Espírito Santo. Yeshua. Yeshua. If you want Jesus Se você quer Jesus, to baptize you with fire, você deseja que Ele te batize com I fogo, want to invite you to come out of your seat and come to the front. saia do seu assento e venha até a frente. Come to the front. Venha até a frente. If you're at the front, I'm going to invite you to stand to your feet.
Você levante no seu And lugar come closer so there'll be room for everyone. e venha mais perto para que haja espaço para todos. Behold the Lamb of God. Eis o Cordeiro de Deus, contemple-lhe. Behold the Lamb of God. Contemple o Cordeiro de Deus. Behold the Son of God. Contemple o Filho de Deus. And He will baptize you E Ele te batizará with the Holy Spirit com o Espírito Santo and fire. e com fogo. His name is Yeshua. Yeshua. Lift up your hands to Him. Erga suas mãos para Ele. Lift up your hands Erga suas mãos and worship Him. e o adore. Adore Him.